Olá, bom dia pessoal, tudo bom com vocês aí? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aí pessoal, tô indo no serviço, mas aqui do carro a gente também grava, né? Pessoal, olha só, não dá para se comparar com os personagens bíblicos só na parte negativa das suas vidas, né? Não dá, isso não é uma coisa também correta. Querer, né, justificar os nossos erros porque os personagens bíblicos tiveram erros iguais ou semelhantes aos nossos. Não dá para nós comparar nossos problemas com o espinho na carne de Paulo, né? Todos nós sabemos que Paulo, dado momento da sua vida cristã, ele recebeu esse espinho na carne, o qual ele mesmo chamou de mensageiro de Satanás para o esbofetear. Então, quando nós temos um problema, uma coisa na nossa vida, uma coisa que é constante ali, a gente, até que é crônica, a gente sempre fala, Paulo tinha um espinho na carne e eu também tenho meu espinho na carne. Porém, Paulo tinha um espinho na carne por uma questão, por causa de uma coisa, por causa de algo. Paulo não tinha o espinho na carne como um problema crônico de nascimento, nascença. Não. Ele recebeu o espinho na carne porque recebeu uma das maiores revelações que o ser humano já pôde ter recebido. Ele foi arrebatado até o terceiro céu de uma maneira tal que ele não sabia dizer se estava no corpo ou se estava arrebatado em espírito. Então, para ter o espinho na carne como Paulo tinha, você deve ter também tido a mesma experiência ou coisa semelhante. Porque eu não vejo, não há razão de ter só a parte negativa dele e não a positiva. A mesma coisa do adultério de Davi, né? O adultério unido a um assassinato, né? Uma coisa horrorosa feita por Davi. Então, quando nós caímos, pecamos, nós sempre se lembramos de Davi, né? Mas Davi tinha as suas virtudes. Davi, desde a sua infância, da sua mocidade, ele era um homem que amava muito a Deus, né? Seu talento de músico era voltado completamente para louvar ao Senhor. Pelo que entendemos, né? Pelo que entendemos, possa que tenha alguma coisa a mais que a gente não tenha conseguido enxergar. Mas até onde entendemos, o seu talento era somente dedicado ao louvor do Senhor. Então, para se compararmos a Davi, ou tentar se justificar por causa do erro de Davi, nós também devemos ter tido a mesma dedicação de vida que Davi tinha para Deus, ao ponto de Deus dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não depois de ungir ele a rei de Israel, mas antes, quando ele estava no completo anonimato. Deus já conhecia o coração de Davi. E Jó, a paciência de Jó, né? Nossos sofrimentos que nos vêm na nossa vida de uma forma injusta, sofrimentos que vêm de uma forma justa, porque nós mesmos causamos com as nossas mãos. Então nós se lembramos do Jó, sofrimento de Jó, né? E aí temos aqueles camaradas que ficam tocando pedra, porque você vai conhecer quem é quem, não quando você está em cima, mas quando você pode até estar embaixo, né? Aí você vai conhecer quem são aquelas pessoas que te rodeiam, né? E nós começamos a chamar essas pessoas que nos atacam, que querem ver mesmo realmente o nosso fim, nossa desgraça, nossa humilhação e tragédia, nós começamos a chamá-los de amigo de Jó. Mas eles nem de longe são parecidos aos amigos de Jó. Os amigos de Jó, quando souberam da tragédia e da desgraça de Jó, eles foram até lá, até onde Jó morava. Eles andaram bastante. Eles se locomoveram de uma grande distância para ir lá na intenção. Essa é a primeira palavra que a Bíblia fala, que eles foram para consolar.
Eles não foram já armazenando ou agrupando acusações e falhas da vida de Jó para jogar na cara de Jó, como é o caso desses indivíduos que fazem quando você está em uma situação difícil. Eles não. Eles foram com a intenção deles era de consolar a Jó. Quando começou, então, o diálogo com Jó, que Jó não se dobrava diante dos seus argumentos de forma nenhuma, aí é que os seus discursos começaram a tomar um outro rumo, um outro aspecto, e começou a ser uma coisa mais rude, mais pesada, mais destituída de sentimento, de misericórdia e de compaixão. Mas o início, não. Se todos nós tivéssemos esse tipo de amigo quando nós passássemos por lutas nesta vida, que tivessem a intenção. Não estou dizendo que você não tem, todos nós temos também, né? Não amigos de Jó, nós temos amigos, né? Eu tenho amigos, né? Você tem, dá de contar nos dedos, mas a gente tem. Deus não deixa a gente ser amigo, porque a Bíblia diz que mais vale um amigo perto do que um irmão longe. Então, não podemos falar dos outros, que daí nós conhecemos que não são amigos, porque tentam nos matar, aproveitar que a gente está encurvado e querem nos derrubar de uma vez por todas, né? Aproveitando na hora da fraqueza, na hora da dor, na hora da lágrima. Então, não podemos nem de longe comparar essas pessoas com amigos de Jó. Alguns, na verdade, no momento, inconscientemente, posso assim dizer, eles vêm servir aos propósitos de Satanás, na verdade, né? Para tentar dar o fim completo na tua vida. Os amigos de Jó, no final de todo o drama da vida de Jó, eles foram repreendidos por Deus, mas não foram rejeitados. Eles foram repreendidos por Deus e depois foram perdoados e restabelecidos. Jó orou por eles e amém, né? Mostrando também que não tinha ficado com mágoa, além de chamar eles de molestadores e molestadores na questão de ficar ali com palavras pesadas. Mas sabemos que Jó não rompeu a amizade com eles, porque eles eram amigos de Jó. Então, essas partes negativas desses personagens estão aí na Bíblia, não para nós compararmos o nosso erro, nosso pecado, nossa falha com o pecado deles, não. Mas como um exemplo para mostrar para nós, né, que Deus nos restaura. Porque o único pecado que não tem perdão na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo, algo que é impossível o cristão cometer. Porque na terceira epístola de João, está escrito que Deus nos deu a semente incorruptível, que é impossível que pecamos. Ou seja, quando ele fala de pecamos, ele não está falando de pecados veniais, pecados corriqueiros, pecados da nossa vida comum. Ele está falando do pecado singular, aquele pecado que nos afasta de uma vez por todas de Deus e nos leva para as trevas. João disse que a semente que Deus nos deu, a semente que ele nos deu, ela não permite que a nossa mente, o nosso coração, nossas emoções se formule a um ponto de rejeitar e blasfemar contra o Espírito Santo desta forma. Não. O máximo que a gente faz é entristecer o Espírito Santo. Mas não há dentro de nós, daquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, não há a mínima possibilidade dele ter feito isso daí, né? Então não sou eu, o irmão Marcos, que está falando. Vá para a terceira epístola de João e leia ali, são um capítulo só. Leia ali, né? Para mais garantia, leia a primeira, a segunda e a terceira epístola de João e você vai entender que Deus é misericordioso e nos livrou de uma vez por todas, para sempre, para nunca cair neste risco, tá? Então, por que as fraquezas e os pecados dos personagens bíblicos estão ali? Estão ali para confortar o nosso coração, para mostrar para nós que se Deus perdoou eles, Deus também é misericordioso para perdoar qualquer um que fez, que está fazendo ou que ainda hão de fazer, infelizmente, e cometer erros e pecados e falhas, que é coisa do ser humano, porque do ser humano, o que é do homem é o cair, e o levantar é de Deus, né? O homem, ele só cai. Calvino escreveu assim, ó: quando vocês me verem
caído, quando me verem traindo, quando me verem mentindo, quando me verem furtando, esse sou eu, o homem Calvino. Agora, quando me verem glorificando a Deus, quando me verem ensinando as Escrituras, quando me verem santificando, esse é Deus. Ou seja, ele quis mostrar algo das duas naturezas, né? A natureza humana é cair, a natureza divina é levantar. Ok? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até uma próxima.